Hora do nosso primeiro quadro especial da noite. História é o tema. A gente vai falar da chegada da família real portuguesa ao Brasil. A última quarta-feira marcou os 217 anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Depois de 54 dias de viagem, Dom João VI desembarcou com a corte em Salvador, no dia 22 de janeiro de 1808, fugindo de Napoleão. Em 8 de março, já estavam todos no Rio de Janeiro. Dom João VI permaneceu por 13 anos no Brasil, que viveu nesse período uma era de ouro. O Rio de Janeiro se transformou na capital do Reino de Portugal. A abertura dos portos brasileiros às nações amigas diversificou o comércio. Foram criados o Jardim Botânico, o Banco do Brasil, a Real Academia Militar. Houve investimentos importantes em urbanização, com a abertura de ruas e estradas, construção de pontes e calçadas, instalação de iluminação pública. A presença da corte portuguesa também permitiu o surgimento da imprensa brasileira. Foi criada no Rio de Janeiro a Impressão Régia, também conhecida como Real Oficina, e, já em 1808, começou a circular o primeiro jornal brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro. Eu gosto sempre de falar sobre isso. O curso de jornalismo que eu estou preparando tem um módulo, o primeiro módulo, que é a história do jornalismo, e foi por um golpe de sorte que a imprensa brasileira surgiu com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, porque Portugal havia comprado lá uma linotipia, todos os equipamentos ali, tudo que era necessário, né, para fazer a tipografia, para fazer a imprensa oficial, né, a Real Oficina. Estava tudo encaixotado lá no Porto, quando a família real, a corte portuguesa, teve que fugir para o Brasil, né, com Napoleão ali nos calcanhares, e isso tudo foi embarcado para o Brasil e permitiu, então, o surgimento da imprensa brasileira em 1808. Eu não sei se Constantino ou Ano, assim, um dos dois, quer falar um pouquinho, porque como ridicularizaram, né? A gente lembra daquele filme com Marco Nanini fazendo Dom João VI, como ele foi ridicularizado, como a gente aprendeu que ele era um bobalhão, né? um gordo que comia frango assado, que botava frango assado nos bolsos, e quando, na verdade, a gente falou no domingo passado da Revolução Francesa, que na escola a gente aprende que foi tudo de bom, e a gente tem ainda, infelizmente, muita gente, principalmente da área cultural, que fala mal, né, da família real portuguesa. Mas esse período que a corte portuguesa passou no Brasil, 13 anos, foi muito importante. Não sei se Consta ou Ana querem falar um pouquinho sobre isso. Dom Pedro II, que foi um estadista depois também, né? A turma adora cuspir nesse prato e demonizar essa época do Brasil, os colonizadores. Existiram colonizadores muito ruins, como os franceses, né? Pergunta os belgas, né? Pergunta a turma lá que foi colonizada. Mas Portugal tinha uma cultura de assimilação. E outra coisa também, ficam depreciando Portugal e o seu legado, mas era um país pequeno que conquistou o mundo naquela época. Era uma coisa impressionante, né? Agora, se você é contra, porque gosta de encher a boca, que nem fazem aqui a turma do projeto 1619, do New York Times e tudo, ficar cuspindo nos colonizadores e idealizando, romantizando os povos indígenas, tudo bem, imagina como é que seria até hoje aí a vida dos nambiquaras, tupinambás. Você pode abrir mão de todo o avanço que a corte trouxe para o Brasil e viver, né, de uma maneira mais indígena. Eu acho que é um trade-off bem negativo. Ana, quer falar alguma coisa? Eu acho que a gente pode colocar esse caso como o brasileiro adquiriu sua independência intelectual, né? Nós temos um dos nossos parceiros aqui, a Brasil Paralelo, que tem aquela belíssima série, né, Brasil, a Última Cruzada, que mostra exatamente a nossa história, né? E o ódio às redes sociais da esquerda é exatamente isso. O brasileiro declarou a independência intelectual das falácias, das narrativas. No meu curso também, Lacombe, de História e Política Americana, eu me lembro que lá atrás, ainda na primeira turma, 2020, 2021, tinha gente que não sabia que os americanos tinham passado por uma revolução, porque a narrativa que nós sempre
que sempre foi despejada, né, goela abaixo no Brasil, é o quê? Ah, os Yankees, malvadões, sempre foram ricos, imperialistas, e enfim. E hoje é muito lindo a gente viver a cultura da independência intelectual. Peraí, isso aqui está estranho. Deixa eu checar nas fontes primárias, nas fontes confiáveis. O endeusamento, como Consta disse, da própria Revolução Francesa, que nós brasileiros vivemos no Brasil, é, é um absurdo. E hoje nós temos no Brasil exatamente os neo-jacobinos, né? Se a gente pode falar assim, aqueles que querem degolar todo mundo que não concorda com o sistema. Então é muito bom esse nosso novo quadro. Foi muito bom a gente trazer isso para a gente poder também sempre enaltecer a nossa verdadeira história, que é muito bonita também. Eu fico até receoso, porque toda vez que eu conto essa história, eu já contei essa história algumas vezes, vem algum chato dizer: ai, você é muito autorreferente, você fala muito de você. Mas se não fosse a vinda de Dom João VI, a ida, né, porque eu estou nos Estados Unidos, para o Brasil, eu não teria nascido, porque ele começou a levar artistas europeus para montar espetáculos para ele, para a corte portuguesa, abrigadas no Brasil, e nisso foram 3 Lacombe, né? Todos os Lacombe do Brasil descendem desses 3 bailarinos e coreógrafos que o Dom João VI trouxe, pegou lá na França e levou para o Brasil para montar espetáculos de dança para a corte portuguesa. Então, ainda bem que Dom João VI esteve pelo Brasil, senão não existiria, ainda bem.